Em novembro, o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos assinaram o 4º acordo para reduzir a quantidade de sódio em mais um grupo de alimentos industrializados. O conservante é encontrado principalmente no conhecido sal de cozinha. Em acordos anteriores, a indústria já havia se comprometido a reduzir o sódio em temperos, pães, biscoitos recheados e no macarrão instantâneo. Agora, a redução vai atingir alimentos como requeijão, queijo mussarela, sopas prontas e embutidos. O sódio deve ser diminuído em 63% gradativamente até 2016. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário de menos de 5 gramas de sal, que equivale a 1 colher de chá rasa. De acordo com o IBGE, o brasileiro consome 12 gramas por dia. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2012 mostrou que 24,3% dos brasileiros são hipertensos. E para falar mais sobre o sódio e as mudanças prometidas com o novo acordo firmado pelo Ministério da Saúde, o Plano Aberto recebe aqui no estúdio a nutricionista Ana Flávia Martins Silva. Ana Flávia, muito obrigada pela presença aqui no Plano Aberto. Eu quem gostaria de agradecer, Érica. Ana Flávia, explica pra gente primeiro por que o sódio é considerado o grande vilão dos alimentos. Bom, pois é. O sódio, ele é um micronutriente essencial para o nosso organismo. Só que ele, quando consumido em excesso, ele traz prejuízos. Por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças renais. Osteoporose está relacionada com o excesso de sódio também, porque a gente acaba excretando mais o cálcio. Acidentes vasculares cerebrais, bem comum, doença neurológica, né? E a hipertensão, que você já falou agora há pouco. Ele não tem só prejuízos, ele traz benefícios para a gente também. Ele, como eu falei, ele é essencial, então ele tem algumas funções vitais no nosso organismo. O que seriam essas funções? Ele regula a hidratação do nosso organismo. Tá? E por isso também ele ajuda nessa regulação de pressão arterial, ele junto com o potássio, dando um nível adequado de sódio e um nível adequado de potássio, a gente tem uma regulação boa de hidratação e boa regulação de contração muscular também. Então, todos dois estão relacionados com esses problemas cardíacos. Tem a alteração da membrana celular, né, da membrana plasmática, que delimita as células, e aí a gente tem a regulação também de entrada e saída de substâncias dentro dessa célula. Então não é só de 100%, né? Jamais, a gente precisa, a gente tem uma necessidade diária dele. Lógico que essa necessidade diária ela é muito menor do que a gente consome hoje em dia. Então é isso que faz mal. E as pessoas costumam achar que o sódio está presente só em alimentos salgados, isso não é verdade, né? Não, alimentos doces também têm sódio. O sódio, ele é usado como sal, que é o que a gente mais conhece, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, mas ele também é usado como conservante, como realçador de sabor nos alimentos. Então a gente encontra ele em biscoitos, o adoçante, grande parte dos adoçantes, eles são à base de sódio. A gente tem nos alimentos prontos, então todos os alimentos industrializados, eles têm o sódio ali como conservante ou como realçador de sabor, isso sendo doce ou salgado. E aí a gente vê os temperos prontos, né, os alimentos, sopas, esses alimentos que agora estão voltando, né, que agora firmaram esse último acordo. Embutidos têm muito sódio e conservantes, né, conservadores, aqueles que são em conservas. Entendo. É importante ficar atento, então, também naquele rótulo nutricional que vem nas embalagens, não é, Ana? Exatamente. Para a gente saber se aquele alimento ele tem grande quantidade de sódio ou não, a gente tem que olhar o rótulo. O rótulo ele não serve só para a gente olhar o valor calórico do alimento, né? Se eu estou consumindo muita caloria ou não. Ele serve para a gente ver esses nutrientes que são importantes para a nossa saúde também. No finalzinho do rótulo das tabelas nutricionais, ele vem o sódio, é uma informação obrigatória. Tá? E aí a gente tem até a parte do valor diário, da percentual diário recomendado. E aí tem alguns que ficam até muito acima daquilo ali. A gente está mostrando na tabela o rótulo de um alimento pronto, de um tempero pronto, e aí a gente vê que o 34% desse alimento, desse sódio ali naquele alimento, é o valor recomendado diário. E isso é o valor recomendado pela OMS, não é o valor que a gente necessita, porque o valor que a gente tem necessidade diária é muito menor do que isso, é menos de 10% desse valor da OMS de recomendação. Entendo. E o que muda efetivamente com esse novo acordo? Bom, se a gente pensar em saúde da população, a gente garante uma melhor qualidade de vida dessa população, uma maior sobrevida, né, uma maior longevidade, consumindo menos sódio. Sim, Ana, e para finalizar, eu queria que você desse dicas para os nossos telespectadores, né, de como diminuir a quantidade do sódio nos alimentos diariamente, né? O ideal para a gente diminuir, Érica, é a gente pensar em consumir mais alimentos naturais, então mais frutas, mais verduras, evitar acrescentar sódio, né, acrescentar o sal de cozinha nos alimentos, então evitar aquela
velho hábito nosso de saleiro em cima da mesa, né? A comida já saiu ali do fogão, já está prontinha, a salada a gente tempera com azeite, com ervas, com vinagre, com limão e evitar esse uso, acrescentar o sal, a adição de sal que é muito prejudicial para a gente também. Ok, Ana, obrigada pelas dicas, pelas informações aqui no Plano Aberto. Eu quem agradeço, muito obrigada. Bom, o Ministério da Saúde estima que a redução do sódio nos alimentos vai diminuir o número de mortes por infarto em 10% e por acidente vascular cerebral em 15%. Além disso, a expectativa de vida do brasileiro pode aumentar em até 4 anos. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.